Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006. Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma tecnologia super inovadora na área da odontologia, na parte de planejamento, que é o DSD, Digital Smile Design. O que é isso? É o planejamento virtual, é o desenho do design desse sorriso, é a criação de um novo sorriso, onde a pessoa, o paciente, pode visualizar já o final do seu tratamento no computador. Isso até pouco tempo atrás nem existia, né? Vamos lá, Jean, mostrar algo muito, de uma certa forma, subjetivo. Então, o DSD, como o seu próprio idealizador e seus colaboradores, o professor Christian Coachman, eles comentam, é como se fosse uma nova linguagem para a odontologia. Então, que ela veio auxiliar em muito essa parte de planejamento, principalmente no que diz a interação entre os profissionais envolvidos no caso. Para o paciente acaba sendo uma motivação, porque ele já entende, já consegue visualizar, compreender as etapas do seu tratamento, a necessidade do que precisa ser feito para se atingir aquele resultado. Um resultado que até então a gente poderia mostrar para esse paciente no último dia da sua consulta. E hoje a gente consegue fazer isso na primeira ou logo na segunda sessão, para ele já poder entender. E baseado nesse tipo de planejamento, que eu vou mostrar aqui um caso para vocês, tem a possibilidade então de fazer ainda um test drive do sorriso, que é muito bacana. Então assim a gente vai fazer uma apresentação para o paciente virtual, tá? No caso aqui a gente acabou adquirindo um aplicativo para iPad do DSD, então que agiliza e facilita para a gente o trabalho, mas se faz um test drive na boca do paciente, onde a gente faz aí uma bateria de fotos, faz uma apresentação para ele com música, algo que motiva e é bem emocionante. Então, como eu comentei, o idealizador dessa nova tendência, por exemplo, do DSD, é o professor Christian Coachman. A gente tem acompanhado os trabalhos dele, então ele tem realizado cursos aí no mundo inteiro, e as oportunidades que a gente tem estado em São Paulo, a gente tenta fazer parte desses eventos. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso no iPad. Pode ser feito, logicamente, no computador, mas o iPad, como toda essa tecnologia que tem, acaba sendo muito mais intuitiva, facilita a compreensão e para a gente que manuseia, agiliza todo esse processo. Então, para chegar nessa imagem que vocês estão vendo na tela, se faz, logicamente, um planejamento, um diagnóstico prévio para ver se existe a indicação para que esse tipo de paciente passe por esse tipo de processo, porque logicamente não servem para todos os casos. Então, casos que envolvam reabilitações é bem bacana, pacientes que têm a necessidade de tratamentos estéticos também funciona muito bem. Então tem aí uma gama de aplicações. Então a gente faz esse levantamento no início, se percebe que vale a pena a gente fazer isso para o paciente, a gente já fotografa. Atualmente a gente tem, pode dizer, feito com quase todos os nossos pacientes essas etapas do tratamento. Então como é que funciona? A gente faz algumas fotos dela, preparatórias, fotos e vídeos. Os vídeos vão nos auxiliar depois numa próxima etapa, mas aqui para mostrar para vocês hoje a gente fez duas fotos dessa paciente, tá? São fotos que são fotos montadas, elas são fotos que a gente precisa ter um padrão, então segue-se um protocolo fotográfico para que essas fotos a gente consiga trabalhar elas do começo ao fim nas mesmas proporções. O que eu quero dizer com isso? A gente faz uma foto com o paciente sorrindo. Se vocês forem perceber lá atrás, ele tem como se fosse aqui um mantenedor de espaço, com ela sorrindo, e a gente fez uma outra foto com ela com um afastador, onde vai só aparecer os dentes, tanto da arcada superior como da arcada inferior. E aí a gente começou então a fazer um nivelamento. Então
seria muito difícil, por exemplo, na cadeira do dentista, no consultório, a gente fotografar e às vezes pedir para o paciente, olha, incline a cabeça meio grau para a direita, meio grau para a esquerda. Se a gente consegue, então, hoje fazer isso com bastante facilidade com esses aplicativos ou até mesmo no computador. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que essa foto aqui, ela está extremamente alinhada com as comissuras do lábio dessa paciente e em equilíbrio com a linha bipupilar, com essa linha dos olhos. Então, o próprio aplicativo calibra e angula da maneira mais correta. E aí, então, a gente cria essa cruz aqui, por exemplo, uma linha vertical e uma linha horizontal. Então, essa linha também vertical está se baseando desde a linha média da face do paciente, que em alguns casos, ou até às vezes na maioria dos casos, não coincide com a linha média dos dentes, mas então a gente fez aqui, nesse caso dessa paciente, todos nós temos uma dobrinha do lábio aqui, que se chama o filtrum, tá? E a gente fez então essa aqui como referência e pode dizer que a gente tem uma coincidência com a linha média dos dentes, tá? Que é o que facilita também, porque também a gente já vai ter, por exemplo, a indicação já, ou a orientação de que essa paciente então precisaria ou não de ortodontia. Então essa foto, se a gente aqui fizer um jogo de imagem, a gente percebe que são idênticas lá, os dentes estão extremamente bem posicionados e a gente então agora vai trabalhar com outras proporções, com uma outra realidade. A partir do momento que eu tenho essa amplitude de imagens, eu consigo fazer alguns apontamentos. Se eu bater o olho rapidamente, não, essa paciente aparentemente a gente não vê problema nenhum, só que agora se a gente for se ater a detalhes, a gente vai começar a perceber. Por quê? Até então a gente tinha uma visão ou então uma imagem de um sorriso, ou ele era bonito ou era feio, de uma certa forma muito subjetivo, mas talvez ficaria difícil numa foto, numa imagem, sem esses parâmetros ou sem esses grids que eu vou mostrar para vocês depois, do que estaria certo e do que estaria errado. A gente ia olhar, não, tá feio ou tá bonito, mas talvez não saberia dizer o porquê. Aqui então eu vou fazer alguns apontamentos só para vocês entenderem como é bacana essa etapa. Então a gente fez essa linha horizontal aqui, então a gente vai começar a avaliar, vamos por essa região anterior. Se eu pegar, por exemplo, esse canino, vocês estão percebendo que a linha aqui, essa linha horizontal, está bem certinho no limite da curvinha da gengiva, na cervical do dente. E se a gente for olhar lá o mesmo dente do outro lado, a gente já percebe uma diferença na altura. A mesma coisa, a gente percebe a diferença já de posicionamento da altura gengival, tanto aqui quanto aqui. Aí, numa conversa com a paciente, se for orientado ou se houver a indicação de se fazer uma plastia gengival, o paciente também já consegue entender o porquê. Porque às vezes é difícil a gente explicar, você vai ter que fazer uma cirurgia na tua gengiva, mas por quê? Para quê? Se o paciente não consegue entender, fica difícil essa compreensão. E assim a gente consegue facilitar o nosso trabalho. Então, o que a gente fez aqui? Essa imagem aqui nos auxilia, porque existe dentro da odontologia estética uma proporção de visualização do dente que estaria em torno de 75% a 85%, que seria a proporção dos dentes, então, no que diz respeito à sua altura e à sua largura. Então, se eu manter na mesma linha incisal, que seria a linha do dente, e se eu quisesse ter essa dente num padrão estético ideal, eu teria que fazer então aqui uma pequena cirurgia gengival nesse dente. Aí então a gente vai conversar com a paciente, não, eu quero que faça, não, eu não quero que aumente, mas fica muito mais fácil essa compreensão, tá? Na sequência, vocês vão perceber que a gente então montou esses dentes dentro de um grid, então esse seria um guia de proporção interdental, que é bem bacana. Então o que a gente fez aqui? Eu fiz os dentes, essa visualização aqui, os dois centrais, estão exatamente enquadrados nessas imagens, então a gente tem eles, no que diz respeito a distâncias mesiodistais entre eles, ideais, estão dentro da mesma proporção. Aí a gente agora vamos se ater novamente lá para os caninos. O canino eu posso dizer então que ele está, pode ser dentro desse grid, então esse aqui é um grid de visualização frontal, logicamente a proporção do dente dos caninos ela não vai ficando menor, mas é porque eu estou vendo de frente, não estou vendo de lado, mas aí eu consigo fazer novamente um comparativo dessa região com aquela. Olha como aquele outro lado do arco dela há um fechamento, tem um arco um pouco mais fechado. E novamente eu de novo vejo a proporção de quanto que aparece esse lateral em comparação com o seguinte. A gente então faz aqui uma ampliação dessa imagem novamente para ter uma visão um pouco melhor. Aí de novo, a gente fez aqui uma pequena correção. Eu diminuí um pouquinho a necessidade de fazer algum tipo de procedimento gengival para poder talvez fazer um aumentozinho na linha desse dente aqui. Por quê? Porque a gente percebe
que há também um desnivelamento nesses dois aqui. Então, se a gente for começar a se ater lá na primeira imagem que eu mostrei para vocês, eu não ia perceber tantos detalhes, tantas falhas, por exemplo, que a gente pode consertar ou pode corrigir se eu conseguir fazer esse tipo de situação hoje em dia, e montando esses grids ou esses dados, essas referências, para poder fazer um comparativo com um dente de um lado com o do outro, ou dentes similares, lateral com outro lateral, canino com o seu outro canino. Então a gente seguiu aqui essa curva, então se faz uma linha da curva do sorriso, essa curva aqui é baseada com a curvatura do lábio inferior, faz então uma transposição dessa linha para a linha gengival, aí de novo, então se eu continuar fazendo essa curva, aqui eu não vejo a necessidade de mexer, aqui também não, aqui muito pouco, e para cá eu tenho às vezes a necessidade de mexer. De que forma? Aí então vai haver uma interação entre profissionais. Por exemplo, não, essa paciente então vai ter que passar por uma cirurgia de plastia gengival, vai ser encaminhada por um periodontista. Não, eu acho que vale a pena, então, em vez de fazer isso, passar por um tratamento ortodôntico, para que ela faça essa movimentação e deixe os dentes alinhados. Fica mais fácil para todos os profissionais envolvidos no tratamento poderem interagir e até expor as suas opiniões, ver o que seria melhor para essa paciente e, logicamente, com ela fazendo parte de toda essa conversa, tá? Então esse dente aqui, olha como ficou bem alinhadinho. Também a gente tem que seguir alguns limites que a gente vê, logicamente, nos vídeos, porque às vezes eu quero aumentar o dente, porque seria, por exemplo, o ideal para ela. Só que se ela já tem o lábio em repouso, quando ela fala naturalmente, os dentes já se expõem muito, como é que eu vou aumentar ainda mais? Então assim, as coisas, logicamente, têm seus limites e os seus parâmetros para a gente poder seguir. Numa sequência, a gente faz então uma seleção de dentes. Então esses dentes a gente faz hoje em dia baseados numa conversa também prévia com o paciente, em cima do visagismo. A gente já comentou isso com vocês em outros programas, é algo bem interessante, bem bacana, que vincula aí a personalidade da pessoa com o próprio formato dos dentes. Ou então, quando a gente não tem muito o que mexer, a gente vai seguir mesmo a anatomia já e a curvatura dos dentes, mas aqui eu vou mostrar para vocês uma simulação do que a gente poderia mexer, tá? Então, se eu fizer toda essa avaliação, aqui a gente fez uma sobreposição de imagem desses desenhos. Então aqui eu tenho um canino que eu tenho poucas alterações a serem feitas, ou a gente, como já comentou, tem em outros programas, tem a possibilidade às vezes de fazer lentes de contato para fazer acréscimo sem desgaste nenhum em dente, então fica algo bem interessante. Olha o formato desse dente aqui, como ficou diferente se a gente for fazer uma proporção do que seria o ideal para ela. Aqui eu mexeria nessa linha incisal muito pouco ou nada, talvez faria um acréscimozinho aqui, ou então uma plastia gengival nessa região para que tivesse esses formatos, mas não é algo que a gente comentou, não é algo tão engessado, é algo que a gente pode manipular, desenhar da forma que for mais conveniente. Na sequência, a gente então amplia isso aqui de novo. Essas imagens, então, como a gente comentou, elas são idênticas. Há uma sobreposição, isso vai, lógico, lá do protocolo fotográfico que a gente faz lá no início, e faz a adaptação dessas duas imagens para que elas fiquem sobrepostas, tá? Aí então a gente faz uma simulação para o paciente. Então ele consegue hoje em dia ter uma ideia do seu tratamento, sem ele não ter nem passado por procedimento nenhum, anestesia, por nada, e já consegue visualizar como é que pode ficar. Então esses desenhos, então a gente tem a mesma imagem baseada naquilo que a gente pré-definiu, tirou as linhas, percebe-se que nos dentes posteriores a gente não tem por que mexer, está mexendo de canino a canino, e depois faz para o paciente então uma simulação, uma apresentação rapidamente para que ele possa visualizar. Isso a gente consegue, por exemplo, fazer no consultório hoje em 15, 20 minutos, tu consegue montar essas fotos, fazer esse desenho, o paciente está junto, já consegue curtir toda essa situação na mesma hora. Então assim, olha como é que ficou bacana aqui para a gente poder entender e até para o paciente compreender todas as etapas do seu tratamento. Ou até mesmo, às vezes eles chegam, não, eu só queria mexer num dente da frente ou só nos dois e tal. E se começar a ter a possibilidade de apresentar de uma melhor maneira, para ele poder saber o que pode mudar, fica mais fácil para todo esse processo ocorrer. Então assim, essas informações também, por exemplo, da imagem anterior, aqui se criam medidas. Essas medidas a gente vai tomar com base em dados reais. Por exemplo, eu vou fazer a mensuração do dente natural dela de ponta a ponta. Às vezes vamos por, tenho 17 milímetros, se eu for medir daqui até aqui. A gente calibra
dentro do próprio aplicativo e vou fazer as medidas. Aí o que acontece? Eu encaminho isso para o técnico e aviso, olha, eu gostaria que você fizesse um aumento na pontinha desse dente aqui, do dente, por exemplo, o dente 21, de tantos milímetros. É algo muito mais objetivo, porque até então, ou ainda acontece muito, por exemplo, a gente faz uma moldagem para fazer um enceramento, que é uma etapa muito importante de qualquer tipo de tratamento, e avisa para o técnico, olha, eu gostaria que você aumentasse um pouquinho a incisal do dente número 21. Por exemplo, o que seria um pouquinho? E se eu já mandar uma medida para ele, que ele pode fazer essa mensuração num paquímetro, eu gostaria que você aumentasse aqui 0,1 milímetro, ou se aumentasse 1,5 e assim por diante. E a mesma coisa até para o cirurgião, para o periodontista, eu gostaria que você fizesse um desenho gengival, uma plastia gengival, de, por exemplo, 0,5 milímetro naquela região. Fica tudo muito mais fácil de acontecer e do paciente também compreender. E isso hoje em dia a gente tem utilizado, pode dizer, para quase todos os nossos casos, independentes que sejam eles para reabilitações estéticas ou até para reabilitações funcionais. Vários tipos, né? Para todos os pacientes. Então consegue fazer um trabalho bem mais minucioso e bem mais cheio de detalhes. Pessoal, a gente vai para o intervalo comercial.